Amada igreja, dizer que somos a imagem e semelhança do Criador é dizer, entre outras coisas, que somos seres relacionais e comunicativos. Repete comigo: relacionais e comunicativos. A fala, a linguagem é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Cada vogal, cada consoante, presente de Deus para os seres humanos. Imagine como seria a vida sem a fala. O ato de falar é mais que usar palavras certas e pronunciá-las corretamente. Fala, na verdade, é a marca registrada de um indivíduo. O como falamos, o que falamos, revela quem somos. Amém? Fala diz muito. Esses dias, eu atrasado para a academia, pedindo para a pastora arrumar minha mala, que chega uma fase no casamento que a gente fica folgado mesmo, tá? É tipo, arruma lá minha mala. Quem nunca fez isso? Que tire a primeira pedra. Arruma lá minha mala. E ela começou a demorar, e eu vendo que eu ia me atrasar para o treino, e eu comecei a falar de um jeito diferente. A nossa secretária no nosso quarto, e a gente na cozinha, eu comecei a falar: ei, mano, tô falando aí, o bagulho vai ficar doido, rapaz, faz a mala aí, mano. Você não sabe o que aconteceu? A hora que a gente entrou no quarto, a secretária estava atrás da porta ligando para a polícia. Achou que tinha entrado ladrão em casa. Hã? Aquela voz, que voz? É assim. Ei, mina, a parada é a seguinte, mano, faz o bagulho lá. O bagulho vai ficar doido, mano. Não é para falar assim com a esposa, tá? Esse é o tipo de coisa que você só faz brincando, amém? Que tem irmão que acha que é assim, eu aprendi correndo. Vai doida, faz a parada, Você só faz esse tipo de coisa brincando e num nível de maturidade matrimonial, amém? Não sai se atropelando. Língua é, antes de mais nada, um meio de revelação. Diga comigo, revelação. A comunicação nesse século, ela mais provoca uma reação do que qualquer outra coisa. Mas a comunicação espiritual é uma forma de revelação tanto para Deus quanto para nós. Usando palavras, Deus se revela a nós. As palavras de Jesus, na verdade, fundamentam a nossa fé, fundamentam as nossas vidas. Ainda que jamais tenha escrito uma palavra, pelo menos que tenha sido preservada, as palavras de Jesus foram compiladas, foram editadas, multiplicaram sua sabedoria, seu conhecimento, a sua revelação. As únicas palavras no Novo Testamento que nós temos escritas por Jesus foram na areia em Jerusalém, e a primeira chuva que bateu as apagou. Porém, essas palavras, por meio de outros, por meio de testemunhas oculares ali, levaram a missão de Jesus adiante. Mas ele mesmo nunca deu uma noite de autógrafos, nunca assinou um livro. Jesus mesmo simplesmente falou, não mergulhou nem pena em tinta, e as suas palavras trouxeram ao mundo a revelação de quem ele era e do que Deus esperava de seus seguidores. Suas palavras publicadas, suas palavras impressas, mudaram, transformaram a história dos homens. Não houve, não haverá livro mais lido e mais vendido no planeta do que a Bíblia Sagrada, amém? A palavra falada por Jesus penetrou o coração de pessoas totalmente devastadas por suas revelações, e o maior esforço nosso deveria ser o de ouvir a voz
do que fala, não apenas olhar e estudar a palavra escrita, mas esforçar-se diligentemente para continuar escutando a voz daquele que fala. Diga glória a Deus. Esse ato de comunicação é chamado de orar. É chamado de oração. Pelo amor de Deus, gente. Como é que a gente se comunica com Deus? Com exceção do modelo de oração que Jesus entregou aos homens, Mateus 6, os discípulos questionam Jesus qual a maneira correta de orar, como nós devemos orar. E aqueles que ouviram a pergunta, imaginaram uma resposta nível seminário. Como orar? É um tema tão rico. Pegue seus cadernos, peguem suas canetas. Jesus agora vai falar de como orar. Se prepare para multiplicar pães e peixes, porque são 3 dias aqui falando de oração. E qual foi a resposta de Jesus, igreja? Esse seminário durou não mais que 3 minutos. Jesus ensina os seus seguidores a orar com uma oração de 38 palavras que não demora mais de 20 segundos para ser declarada. Aqueles que tentaram anotar a pregação de Jesus nesse dia não gastaram mais que meia folha. E por quê? Porque não há nenhum ensino sistemático sobre como orar, nenhuma palestra sobre oração, nem na Bíblia classificação sobre os tipos de oração. O que temos, na verdade, são homens e mulheres que oravam em toda parte e em todo o tempo. Nós não vemos na igreja primitiva nenhuma pausa para que eles pudessem ensinar sobre a oração. A oração era o seu modo de vida. Eles estão seguindo a Jesus, e enquanto eles seguem Jesus, eles faziam simplesmente o que aprenderam com Jesus. Eles se comunicam com o Pai, eles recebem a informação do Pai. O in-out de informações para o sucesso das missões dependia exatamente da qualidade daquela comunicação. A oração estava incrustada nas pessoas. Ninguém pedia ou ninguém precisava pedir para que o povo orasse. A oração não era para eles um fim, mas era o único meio. Não havia, igreja, nem Novo Testamento. Tudo tinha que acontecer com base na revelação. Tudo eles tinham que entender de Deus. Mas havia as leis, havia o Antigo Testamento, mas Deus estava fazendo coisas novas naquele tempo. Pedro, para entender que os gentios precisavam e mereciam escutar o Evangelho, teve que receber do céu uma revelação. Foi na base da visão, amém? Cada passo que a igreja primitiva dava era com base na revelação e entendimento imediato. O que Deus está dizendo agora, o que nós precisamos fazer nesse exato momento, e as realizações ou as respostas dessas orações nos deram todo o fundamento. O Novo Testamento foi escrito, a composição do Novo Testamento é exatamente o resultado dessa comunicação que esses homens tinham com Deus. Apesar disso, há uma história de Jesus que realça a necessidade de orarmos sempre sem desanimar. Repete, orar sempre sem desanimar. Na verdade, orar sempre sem desanimar é a chance que temos de fazer uso da palavra falada da maneira correta, da maneira focada, da maneira que Deus espera que a usemos. Abra comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1. Quem for achando vai dizendo amém. Pouca gente, hein? Posso? Diz o texto, Lucas 18, de 1 a 8.
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Declara: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pergunta para o seu irmão: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé em você? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé em nós? Uma parábola de Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse nunca esmorecer são palavras traduzidas de um vocábulo grego que dá a ideia de nunca ceder ao mal. Não pense aí em nenhum mal moral, mas ao mal que vem com o desânimo. Na verdade, a mensagem é uma parábola sobre nunca acovardar-se, nunca perder o ânimo ou se comportar de maneira indevida, nunca desistir. A melhor definição: nunca desistir por causa de um mal, de um poder mal circundante. Temos um juiz sem rosto, sem nome, porém com características claras, um juiz que não temia a Deus, um homem que, além de não temer a Deus, não respeitava homem algum. Para o povo daqueles dias, essa parábola fazia muito sentido, porque esse era exatamente o sistema judicial de algumas aldeias na Palestina. Na verdade, em certos casos, em aldeias, as vilas menores poderiam ser controladas por um indivíduo. A justiça ou a injustiça poderia ficar na mão de um homem só. Em Jerusalém operava o grande sinédrio, um sistema jurídico que contava com 71 membros, e a maioria dos teólogos acredita que havia um similar grupo separado para julgar causas civis e situações não religiosas. Toda a cidade, presta atenção nisso, com menos de 120 pessoas e homens, tá? Eles não contavam mulheres e crianças. Toda a cidade com menos de 120 homens, ela era governada por 3 homens nomeados, e era muito possível que um julgamento estivesse na mão tão somente de um desses 3, e eles usavam Levíticos 19:15, aliás, para respaldar essa prática. As qualificações desses juízes, conforme Maimônides, um historiador do século XII, era sabedoria, mansidão, modéstia, temor de Deus, amor à verdade, amor ao gênero humano e senhor de um bom nome. Esse nosso juiz iníquo aqui, apresentado na parábola de Jesus, não tinha
nenhuma dessas qualidades, nenhuma dessas características. Era um juiz iníquo, de consciência morta, sem princípios morais, sem caráter e sem vontade nenhuma de fazer prevalecer a lei, de fazer prevalecer justiça. Uma viúva, e ser viúva numa época onde as mulheres eram muito menos independentes e muito mais despreparadas para qualquer atividade profissional, era depender dos cuidados de alguma instituição religiosa, se não fosse parentes, ou esperar inenarráveis dificuldades de sobrevivência, de formas para se ganhar a vida. Some a isso a dificuldade que ela encontrava, pois naqueles dias, viúvas geralmente eram vítimas de pessoas fraudulentas, de pessoas inescrupulosas, que tiravam proveito da situação da viúva. Não sem motivo, Jesus faz uma severa acusação, condena a ação de alguns fariseus e escribas, quando diz em Mateus 23:14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Os próprios religiosos, os próprios escribas e fariseus, por vezes, usavam da fragilidade de uma viúva para usurpá-la, assim como os seus bens. Essa viúva, sem dúvida alguma, muito provavelmente foi defraudada, foi enganada, estava opressa e dependendo do pronunciamento de um oficial de alta posição, de alto escalão, para a sua defesa e justiça. Porém, sendo uma viúva, sem amigos influentes, sem tráfico de influências, sem contatos, sem familiares importantes, ele simplesmente não tinha motivos na sua ótica política de ajudar uma viúva qualquer. Para ele seria interessante ajudar alguém que lhe trouxesse publicidade, que fizesse o seu nome maior, mas uma viúva qualquer, que tipo de retorno isso me traria? Isso leva essa mulher a falar sozinha por um bom tempo. Era responsabilidade do juiz iníquo fazer com que as leis fossem seguidas. A mulher não tinha advogado, a mulher não tinha meios para buscar a sua defesa, e o que ela possuía era simplesmente a sua fala. Na verdade, aqui para nós, o que ela tinha tão somente era uma oração. Diga em voz alta, nada mais que uma oração. Se esse sermão tivesse que ter um título, esse o seria: nada além de uma oração. Diga para o seu vizinho, então ela tinha tudo. Se nada além de uma oração era o que essa viúva possuía tudo. Apesar do desdém do juiz, a viúva recusa-se a desistir. Ela fica na bota desse juiz, incomodando-o dia e noite. Vejo essa viúva batendo a porta da casa desse juiz de madrugada, abordando-o durante o dia, em plena luz do dia, na frente de outros. Ela o importunava, esse é o termo. E essa pressão exercida está mais clara no original grego, que significa que esse importúnio era como se ele se sentisse ferido no rosto por tabefes que ela estivesse lhe dando nos dois lados da face. Era como se os seus dois olhos estivessem inchados, tal as pancadas verbais persistentes, insistentes
dessa viúva. Por fim, ele cedeu, e essa é uma história sobre oração. Tudo o que tenho, uma oração. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, porém não há nada mais gratificante, não há experiência mais viva para com o nosso Deus, não há nada que nos traga mais maturidade, crescimento espiritual, do que o ponto em que temos tão somente uma oração. Queridos, é muito comum no processo de nos tornarmos íntimos dEle, Deus nos levar a lugares onde se esvai toda a sabedoria. Enquanto você tiver pontos de apoio, você não vai entender completamente a ação de Deus em sua vida. Há momentos em que Deus precisa te levar a situações, a lugares onde é tão somente você e a presença dEle. Ou Deus faz algo, ou nada acontece. Deus às vezes nos faz com que nos sintamos completamente desamparados de tudo aquilo que é natural. Não há mais telefonema nenhum que possa ser feito, não há mais ninguém que você possa pedir ajuda, não há mais ninguém para que você possa se apoiar, que você possa se fortificar. Fica você e Deus literalmente. Salmo 107, verso 23 a 30, declara isso de forma bem ilustrada. Diz assim: os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. E por quê? Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, chamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Amém? Prestaram atenção no texto? Esses homens, esses marujos, esses conhecem realmente as maravilhas de Deus, esses veem as obras do Senhor. Pense em marujos experientes, pense em marujos que não teriam dificuldades em lidar com uma tempestade. Esse é o seu ramo, é o seu setor de atuação, é o seu métier, nada além do que eu estou preparado para viver. Quantas tempestades antes eu já tive que lidar e quantas delas eu saí vencedor. Porém aqui, Deus registra e Deus conta que esse grupo de marujos encontrou uma tempestade que nunca antes havia atravessado o seu caminho. Eram ondas gigantes, eram ondas grandes demais, esse barco subia, esse barco descia, eles ficavam como ébrios, eles perderam o leme, eles já ficaram sem rumo, eles não sabiam para onde ir. Essa tempestade os pegou de tal forma que nada, nenhuma técnica marítima, nenhuma estratégia, por maior que fosse a experiência, por mais lobo do mar que fosse o capitão, ele nada poderia fazer para reverter essa situação. Eu consigo enxergar aí marujos ensoberbecidos, pessoas que, por piores que sejam as situações que as circundam, estão sempre com aquela autoconfiança dizendo: eu passo por mais essa, já vivi coisas piores, eu vou me levantar de novo, eu vou lá na frente ver uma situação diferente, ainda vou me rir dessa situação. Consigo ver empresários dizendo: já enfrentei outras crises, já passei por situações piores, mas eu venci, eu tive estratégias, eu tive sabedoria, eu tive discernimento, eu tive ideias, eu consegui passar por uma fase difícil também. É só mais uma tempestade. Vejo pessoas que, na dureza de seu coração, não se dobrariam diante de Deus, se não fosse uma tempestade além das suas possibilidades. Para quebrar o coração daqueles marujos, Deus
fez soprar vento, fez entrar ondas, a ponto deles praticamente desistirem e se prepararem para naufragar. Dessa vez nada em nós nos leva a vencer o desafio. Então, nas angústias, eles chamam a Deus e Deus os livra da tribulação. O que esses marujos tinham? Nada além de uma oração. Quando você está no seu barco, enfrentando tempestades, imaginando que um dia vai conseguir atracar num porto, esses ventos entram, essas ondas se levantam, não há possibilidade alguma, não há nada ao seu alcance que mude o teu naufrágio. Você está num lugar onde se esvai toda a sabedoria, é um ponto zero, e a chance que você tem de ter as suas maiores e melhores experiências com Deus. Quando não tenho para onde correr, quando fica só a minha oração como possibilidade, aí eu vou conhecer um Deus de maravilhas, aí eu vou conhecer as obras do meu Senhor. Nada mudaria a condição daqueles homens. Imagino no início eles dizendo: aqui é capitão, pode ventar mais forte, esse é irmão desse, não tem vento aqui para a gente. Mas à medida que eles perdem a própria segurança, eles se sentem quebrantados e moídos. Eles oram. Nada em seu currículo mudaria essa situação, só restou uma oração. Na época da minha conversão, tinha o meu coração muito duro. Tinha, verdade, muita dificuldade em me quebrantar. 19 para 20 anos você é autossuficiente. Você acha que vai ganhar o mundo, você acha que pode tudo. 19 para 20 anos você não vê muita dificuldade em vencer aquilo que te aflige, mesmo porque não são tantas responsabilidades assim. Você não tem filho para criar, você não tem conta para pagar. Então, por mais difícil que fique, você tem aquela atitude positiva. Pensa que nessa fase, a única coisa que eu fazia frente às minhas dificuldades era ter aquela atitude. Don't worry about a thing, 'cause everything is gonna be alright. O que me afligia? O que eu queria da vida, na verdade? Um Fusca, um violão e uma nega chamada Teresa? No fim, Deus me deu uma nega chamada Denise? O que eu queria? Era fácil lidar com toda e qualquer situação. Meu coração era endurecido. O máximo que eu fazia em situações de aperto extremo era fazer uma oração mental. Eu nem orava dizendo: Jesus me ajuda. Eu ficava aqui dentro falando: Jesus, Jesus, Jesus. De tão duro que era o meu coração, de tão orgulhoso, de tão soberbo, o que eu precisar fazer, eu faço. Também não sei nem porque eu queria um violão, porque eu nunca soube tocar violão. Na verdade, eu conhecia uma musiquinha. Obrigado. Fica segurando aqui, irmão. Fica segurando aí. Você entra na minha, não fica... É circo agora, me chamou de palhaço. Liga a guitarra aqui, cara. É o volume? Tá bom, chega, esqueci. Como é que é? Era uma musiquinha que era assim, ó. Ih, esqueci, gente, sério. Sério, toca aí pra mim. Era essa mesma. Pois você me ensinou. Mas eu só conhecia até essa parte. Aí eu chegava na rodinha e todo mundo... Uau!
uau, essa música ele sabe. Eu falava, chega pessoal, hoje eu não estou a fim de tocar. Sei nem porque eu queria um violão. Mas era uma fase em que tudo que vinha, você leva no peito. Sabe o que Deus teve que fazer? Me levar a um lugar onde eu tive que ficar exclusivamente na dependência de Deus. 19 para 20 anos, Deus me levou a uma praia chamada Trindade, quem conhece? Entre eu e Deus, havia, além de todas as dificuldades do meu orgulho, uma ladeira chamada Deus me livre. Para chegar nessa praia, eram 7 quilômetros de uma estrada de terra. Se chovesse, virava lama, ninguém descia nem subia. Se não chovesse, virava poeira, ninguém subia nem descia. Eu fui com os amigos, pode tocar essa música que tem tudo a ver com aquele momento. Eu fui com os amigos, e de repente quando eu vi tudo aquilo, eu disse, vocês podem ir embora, que eu vou ficar a semana inteira pegando onda aqui. Eu só quero ter minha prancha, uma bermuda, uma camiseta, chá para emagrecer e vai dar tudo certo. Um dia se passou, 2, 3, 4, 5. Sem dinheiro. Naquela época não tinha celular, não tinha nem pager. Não tinha bip. Não tinha e-mail. Não tinha nenhum meio de comunicação com a minha família, com os meus amigos, ou com quem quer que fosse. Deus me deixou num lugar que ficou eu e Deus. Eu pensei em contar minha história para um amigo da direita, era fugitivo, não sei de que cadeia. O amigo da barraca da esquerda, pior que ele. Eu falei, eu vou me abrir com quem? Qual foi a história? Esses amigos voltaram para São Paulo, ficaram de aparecer no fim de semana. No fim de semana, não apareceram, nem sexta-noite, nem sábado de manhã. No sábado de manhã, eu queria morrer, porque eu falei, estou devendo para a Trindade inteira. Comi a semana aqui inteira, pendurando tudo, dizendo que meus amigos chegavam no sábado, que eu pagava todas as contas. Não tenho como ir embora daqui, não tenho um centavo no bolso. Só tenho minha camiseta, minha bermuda e meu chá para emagrecer. Por que meus amigos não apareceram? Porque a mãe deles voltou de viagem sem avisar e pegou um deles com todos os amigos usando chá para emagrecer. Achou meio quilo de chá para emagrecer na mochila deles. Não deixou o cara mais viajar, o cara apanhou, perdeu o carro, e quem ficou lá sozinho? Sem saber o que estava acontecendo. A hora que eu levantei, eu olhei, vi que ninguém ia chegar mesmo, e pensei, Deus, o que eu faço agora? Era como se Deus olhasse para mim e dissesse, você não é malandro? Você não é o malandro? Agora você vai se virar. A minha única chance foi uma oração. Se aquela oração não funcionasse, eu não sei o que seria de mim. Talvez tivesse que me prostituir para conseguir voltar para casa. Rinaldo Seixas, prostituído e drogado com 19 anos. Eu não tinha chances, era uma oração. Sabe o que eu fiz? Desviado, fugindo de crente até não aguentar mais, ajoelhei no chão da minha barraca e disse assim, com a mãozinha de criança que cresceu na igreja batista. Era assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Levantei. Mas levantei numa confiança. Porque no fundo, eu já vinha num debate com Deus há alguns meses. Ele vinha me cercando e eu sabia que aquela era a última oportunidade. Então fiz uma oração e levantei falando, Deus é meu pastor, é o meu Senhor, nada vai me faltar. Saí, fui surfar com aquela fome desgraçada que não tinha mais cara de comprar fiado. Quando eu voltei, uma pessoa que tinha ido acampar nesse mesmo lugar, chegou me pedindo uma barraca e uma cadeira de praia. E eu não tinha nada dentro da minha barraca, tão somente o que os caras esqueceram, que foi uma cadeira de praia e uma barraca.
Eu falei, pode usar, quanto você me cobra? Não cobro nada, pode usar. Fui surfar, quando voltei, ele tinha feito um churrasco. Eu passei a semana inteira com pão com ovo, neném. Eu só queria me alimentar de surf e de chá para emagrecer. Sabe o que é comer um PF por dia e um pão com ovo e tomate à tarde? Na larica? Eu voltei do café, ele com um churrasco e uma Coca-Cola. Eu não tomava Coca-Cola há uma semana. Uma Coca-Cola assim, o meu lugar já me esperando. Ele falou, alemão, vem, senta. Eu, uau. Se eu não tivesse semeado primeiro na vida dele, ele nunca faria isso por mim. À noite, ele era maître, cozinheiro. O cara fez uma lula refogada que nunca mais na minha vida eu comi. E adivinha? Foi bater na minha barraca, assobiar, porque barraca não tem porta. E falou, alemão, vem. Cheguei, comi que nem um boi. No outro dia, me chamaram para tomar café da manhã, um café da manhã. Eu não sei de onde eles tiraram tantos tipos de geleias, de pães, de frutas. Era café da manhã 5 estrelas. Me deram carona para São Paulo e ainda me deram dinheiro para o metrô, que nem esse tostão eu tinha. Fiquei com o troco ainda. Mas dei uma fita minha do Zig Marley para ele de presente. Que era tipo aquela libertação, né? Tomorrow people, nunca mais, estou me convertendo. Aí, Deus falou assim, suavemente, aos pés do meu ouvido, filhinho, enquanto você fez do teu jeito, você comeu pão com ovo. Uma oração que você fez, declarando a minha provisão, me chamando de pastor, e dizendo que eu não ia te deixar faltar nada, olha como eu cuidei de você. Foi o começo da minha conversão. Eu tive que estar num lugar onde só sobrou uma oraçãozinha. E olha o que ela fez com a minha vida. Pergunta para o seu vizinho, imagina o que Deus vai fazer com a sua. Por que muitas pessoas desistem? Porque é tão difícil insistir? Por que a necessidade de uma parábola que fala sobre perseverança na oração? Qual a razão dessa parábola? Porque na verdade muita gente, como diz o texto aqui, embora pareça demorado em defendê-los, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, verso 6, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quando essa demora nos alcança, a nossa questão é essa: por que insistir, se eu não recebo o que eu quero? Se eu não recebo o que eu entendo que seja melhor para mim, na hora em que desejei, por que insistir nisso? E é aí que muita gente cai, e é aí que muita gente se perde, e é aí que muita gente deixa de viver a glória de Deus nessa terra. Por que insistir se está demorando tanto? E por que nós insistimos? Por que continuar quando vemos tão poucas provas da eficácia de nossas orações? Já viveu aquela fase onde parece que a tua oração é um balde furado? Você sai de casa, pega água no poço, leva o balde para casa, a hora que você chega o balde está vazio, só sobrou aquele rastro de umidade que o sol vai secar daqui a pouco, e parece que não serviu de nada, que foi em vão todo o seu esforço, toda a sua oração e todo o seu trabalho. A verdade, amados, é que quem ora aprende a lidar com aquilo que interpretamos como ausência de resposta ou silêncio de Deus. Diga silêncio de Deus. Quem ora e quem fez da oração um estilo de vida sabe lidar com aquilo que chamamos silêncio de Deus. Diga para o seu vizinho, você sabe o que é isso? Você ora, ora, ora e nada muda. O silêncio de Deus, amados, não se deve a alguma impotência de nossa parte em nossas orações, não se deve em falhas nas nossas técnicas de oração, na forma
como oramos. Na verdade, o silêncio de Deus é uma experiência repetida entre quem ora. Pessoas que oram são profundamente experimentadas no silêncio de Deus. Os salmos são para nós a maior expressão de respostas a esse silêncio. Olha o que eles dizem, Salmo 10:1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmo 13, de 1 a 2. Até quando, Senhor, para sempre se esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Salmo 22, 1 a 2. Deus meu, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe de meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Salmo 44, 23, 24. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que esconde teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Salmo 77, 7 e 9. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Salmistas, homens consagrados, contato direto com o altar, se sentindo desamparados, esquecidos, rejeitados. É o mesmo porquê e quanto tempo vai demorar que nós usamos hoje. São os mesmos termos. Porque como a viúva, nós devemos insistir. Em primeiro lugar, porque nós sabemos quem é Deus. Diga em voz alta, eu sei quem é Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Em voz alta, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. 1 Timóteo 1,12. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem creio. Eu conheço meu Deus. Eu sei do que Ele é capaz. Eu conheço o tamanho do seu poder. Eu sei do tamanho do seu braço. Eu sei. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus resgatador. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus acolhedor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que se envolve. Tudo ocorre com pessoas citadas pelo nome, em locais citados pelo nome. Para Deus não se trata de algo generalizado. Ele me trata como filho, como filha. É pessoal. Palavras como fidelidade, bênção, perdão, graça são empregadas em todas as histórias que revelam Deus aos homens. Sei quem é Deus. O esquete do juiz perverso é exatamente antagônico, exatamente oposto à imagem de Deus, a tudo que Deus é. Ainda assim, se um juiz iníquo, disse Jesus, se um juiz iníquo, que tem coragem de desprezar as necessidades de uma viúva, se o juiz iníquo, sobre a pressão da insistência, cede e responde, o que dirá do teu Deus, que é o teu Pai, que te ama e que enviou seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário? Por que insistir? Diga para o seu vizinho, nem silêncio, nem ausência são sinais de indiferença. Deus pode estar em silêncio, você pode sentir que Deus está distante, mas isso não significa que Deus está indiferente à tua situação.
Eu sei quem Deus é. Eu conheço o meu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu conto para vocês todas as experiências que já tive com Ele. Eu sei quem é o meu Deus. É impossível para mim retroceder. É impossível para mim voltar atrás. É impossível para mim falar em abandoná-lo. Eu sei quem é esse Deus. Eu não vou desistir nunca. Ah, mas eu já orei 6 meses, nada mudou. 6 meses. 6 meses. Você quer gerar alguma coisa em oração? E se a vontade de Deus for que você ore 3 anos, que você ore 4 anos, que você ore 10 anos, nem tudo no teu relacionamento com Deus vai acontecer do dia para a noite. Aliás, pouquíssimas coisas. Não sei se é uma notícia boa que eu te dou, mas essas respostas imediatas normalmente vêm nos seus primeiros passos da caminhada cristã, porque é como Ele pode se revelar, é como Ele te atrai, Ele mostra quem é de graça, sem você ter feito nada por isso. Ele se revela, Ele dá presentes, Ele abençoa, Ele dá respostas, velocidade imediata nessas respostas, nas orações, só para dali a algum tempo se esconder de você, e agora você vai ter que encontrá-lo, e agora você vai ter que procurá-lo, e agora você vai ter que achá-lo. Isso envolve você gastar tempo em oração. Quer um outro motivo? Porque eu devo insistir, porque eu devo crer? A urgência do reino. O reino está acontecendo o tempo todo, quer nós estejamos cientes, quer não. Jesus foi interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus queriam saber que reino é esse, quando ele se manifesta, quando ele acontece. E Jesus estava dizendo: o reino de Deus não é um evento como uma partida de futebol que você compra ingressos e senta para assistir um jogo. O reino de Deus não tem aparência visível. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está sendo constituído dentro de vocês agora mesmo. Jesus, quando vem o reino? E a resposta é: agora! Nesse exato momento, o reino de Deus está sendo formado, a cultura do reino está sendo formada, o reino de Deus está sendo constituído em você. E depois Jesus usa no capítulo 17 imagens apocalípticas para transmitir o senso de urgência absoluta. Ele fala de Noé, ele fala de Ló, e mostra que Deus está sempre presente para salvar. E assim, há orações que são respondidas prontamente. Tudo tem a ver com o reino, mas na formação do reino há orações imediatas. Eu me lembro do dia em que eu tive um sonho e Deus me dizia: não se esqueça de Itanhaém, eu quero uma igreja em Itanhaém. Eu acordei e aquilo era tão vivo para mim que eu chamei a pastora e disse: me belisca, pastora, me belisca, eu estou tendo foi tão claro, foi tão vivo. Eu fui na palavra, falei: Deus, isso vem de ti, é isso que o Senhor quer? Eu não posso dar um passo daquela que é a minha vontade, tem que ser Deus na história, amém, igreja? Deus me deu Lucas 1,4 e disse assim: para que tenha certeza das coisas que vos tenho anunciado. Peguei meu carro sem saber o que ia acontecer, desci para Itanhaém, não vi nada, encontrei um amigo salva-vidas de muitos anos, e ele me falou: eu tenho uma casa, onde a gente tem lá um sindicato, vamos lá conhecer. Eu fui, era um lugar maravilhoso, de frente para a praia. Pisei naquele lugar e fiz uma oração: Senhor, que essa casa aqui seja para a glória e honra de teu nome. 2 anos depois, o pastor Gilberto tinha sido enviado para lá. Ele me liga para dizer: achei a casa, a igreja vai vir para cá. Eu falei: aí, onde é que é? É no endereço tal, rua tal, em frente à praia tal. Eu falei: não precisa nem falar 2 vezes. Eu tive há 2 anos atrás nesse lugar, orando, dizendo que aí seria uma igreja, e esse é o nosso sinal de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Eu precisava de um pastor para Natal.
Deus me mostrou uma pessoa. Eu perguntei, você iria, se Deus te enviasse? Você tem essa chamada? Chegou a hora? Se Deus falar comigo, Deus tem que falar com você, essa é a nossa confirmação. Ele, eu vou para que lugar? Eu falei, Natal. Ele começou a rir e chorar e me disse assim, eu passei a lua de mel em Natal, eu levantei os braços num lugar alto, eu disse, Deus, se for para me enviar para algum lugar, o único lugar que eu venho é Natal. Pode aplaudir Jesus por isso? Há uns dias atrás, eu convidando e conversando com pastores sobre uma cidade no Nordeste. Preciso de pastores lá. Acho que vocês são as pessoas certas para Maceió. O que vocês me dizem disso? A esposa começa a chorar e diz assim, não tem 5 dias que ligou uma irmã dizendo para a gente que teve um sonho que nos via em Maceió. Certa vez, eu me pegava em dúvidas em relação ao que era a nossa chamada. Plantar igrejas não é fácil, não é uma brincadeira, não pode ser um desígnio humano. Nenhum homem resolve que vai plantar igrejas e Deus é com ele nisso. Se não for um desígnio divino, esse homem vai se frustrar. Amém? E isso é muito difícil para um pastor, é muito mais fácil liderar uma igreja só. É um desafio muito grande você se envolver em um projeto de multiplicação daquilo que você está vivendo. E eu me lembro de, em Itacaré, ter vivido tantas dificuldades para a implantação de algumas igrejas, que eu sentei num banquinho olhando para o mar e eu chorava dizendo assim, Deus, se isso é uma coisa tua mesmo, se é o Senhor nessa história, eu só estou fazendo isso porque o Senhor tem mandado, mas se o Senhor está conosco nisso ainda, me dá um sinal. Voltei para São Paulo, estou pregando, um irmão começa a orar e recebeu uma mensagem de Deus. Normalmente os diáconos são treinados para boa ordem do culto, mas nesse dia os diáconos travaram, ninguém conseguiu parar o homem. Ele subiu, veio até o altar, começou a falar e disse assim, filho, a minha resposta é essa, eu te chamei para plantar igreja e onde o teu coração sonhar, você vai abrir uma igreja. Se não for Deus, se você não consegue ver Jesus ali adiante, você não tem disposição nenhuma para atravessar aquele rio. Se você não consegue ver Jesus ali na frente te chamando, você simplesmente não tem força para se mover. A última, só para você entender como as coisas acontecem. Culto passado, eu desci para dar um abraço no irmão que estava ali. 2 meninos, aliás antes, uma moça daqui da igreja me pegou e disse assim, tem uma pessoa em Rondônia que me ofereceu, em nome da igreja, como se eu estivesse representando a igreja, ofereceu um terreno para nós construirmos uma igreja em Rondônia. Eu falei, que bênção, vamos conversar, vamos orar, me coloque em contato com essa pessoa. Ali, eu me despedi dela e na minha cabeça eu vi a cena e pensei o seguinte, Deus, não importa para nós o terreno, igreja não é tijolo e cimento, tem que ter um povo. Se tivesse um povo, eu aceitaria esse terreno e nós aceitaríamos o desafio de começar um trabalho em Rondônia. Eu dei 3 passos, igreja. 3 passos. Me para 2 moços missionários e dizendo assim, nós viemos exclusivamente para falar contigo. Nós somos missionários, Rondônia precisa de uma igreja. Se você deixar, na nossa primeira reunião, nós já temos 200 jovens desesperados para a gente estar junto, começando essa igreja lá e pregando o evangelho. O reino está acontecendo, amém? Orações nos ajudam a crescer em amizade com Deus. Eu vou te contar um segredo aqui. Muitas vezes eu pedi a Deus o que eu achei que era bom para mim naquele momento. Aliás, eu já pedi coisas malucas para Deus, achando que aquela era a coisa certa. E hoje, olhando para trás, eu vejo quanto livramento eu tive
no silêncio de Deus, porque enquanto Deus não me dava um sinal verde, eu também não me movia. Mas eu já pedi cada coisa doida que impediria que o programa de Deus para mim se cumprisse. Eu tive uma fase da minha vida que eu encanei que eu ia casar com uma japonesa. Eu gostava tanto de sashimi que eu falei, eu vou casar com uma japonesa. E se Deus tivesse me respondido a oração, eu não tinha conhecido a pastora Denise. Hoje eu vou chegar em casa, ela vai puxar o olhinho com lápis. Eu já orei tanto. O que eu achava que era bom para mim, Senhor, eu quero essa, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. E quantos livramentos eu tive, porque Deus ficava em silêncio e não me deixava agir. Tudo bem, passou tanto tempo que chegou uma hora que eu estava dizendo, Deus, me dê uma mulher que não tenha pé de demônio. Sabe pé de demônio? Aquele que o dedo 2 cresce mais que os outros, vai lá na frente. Parece que vai sair uma unha no seu pescoço. O que eu tenho que pedir? A vontade de Deus. A vontade do Pai, o que Ele tem de bom para mim. E descansar nisso. Amém? Tem hora que Deus finge que não escuta. Literalmente. Ele sabe do que você precisa. Deus sabe o que você precisa? É óbvio. Agora Deus responde à sua necessidade ou à sua fé? Ele vai continuar sabendo o que você precisa o resto da vida, mas Ele só vai responder quando Ele encontrar fé. Amém? Ah, Deus sabe o que eu preciso, a vida não muda nunca, por quê? Não há fé. Quando há fé tem que ter petição, tem que ter insistência. Senhor, eu peço, eu descanso, está nas suas mãos. Tem hora que Deus finge que não escuta. Eu faço isso com os meus filhos, quando eu quero mais próximo. O Rininho e a Raquel chegam, papai, vem ver joguinho, vem me botar o código do Beyblade na internet. Quem tem filho nessa idade? Que febre, né, que é esse brinquedinho. E eu finjo que não escuto. Aí ele vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto, fala umas 10 vezes, aí eu olho para ele e falo, então me dá um abraço. Aí ele vem, se joga, abraça, fala que me ama. Deus faz isso com a gente. Sabe por quê? Porque o que de melhor você pode ter nessa terra não é a resposta da sua oração. Nunca foi. Amém? Você vai se alegrar quando você recebe aquilo que pediu, só para daqui a pouco enjoar, só para daqui a pouco encontrar defeitos ali. O melhor dessa vida não está nas respostas das nossas orações, mas está no tempo que nós gastamos com Deus enquanto estamos orando. Por isso às vezes Ele fica em silêncio. Porque Ele ama te ver insistindo e te ver buscando a sua face e a sua presença. O que é melhor do que desfrutar da presença de Deus, estar em comunhão com Ele.